Boa noite, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Mais Cast, o nosso podcast aqui da Rádio Curiacos. E como de costume, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal Curiacos, Rádio Curiacos FM, curte, comente, compartilhe que cada semana uma história e um convidado especial aqui no A Mais Cast. E hoje eu estou trazendo muitas pessoas aqui falando de empreendedorismo. Vocês estão vendo, semana passada foi o Edielson, eu já trouxe a Gé, a Berê, e hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa, uma mulher guerreira, uma mulher que eu brinco que é bombril, porque ela é muita coisa, vocês não têm noção. E eu estou aqui com a Dalila Damiana. Seja muito bem-vinda, Dalila. Kelly. É muito prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo meu. Nossa, desde quando eu comecei com o podcast, eu queria ter você aqui. Porque você, para mim, é uma inspiração. Obrigada. Uma mulher de fé, uma mulher maravilhosa. E eu quero que as pessoas que tá nos assistindo conheçam um pouquinho da sua história. Então, aquela pergunta que sempre eu começo fazendo, porque eu te conheço muito bem. Ela é a minha... Ela faz a minha micro na minha sobrancelha. Ela é a minha... Designer, micropigmentadora. Então. É muita coisa. E, só que quem está nos assistindo, tem pessoas que não te conhecem. Então, quem é a Dalila Damiana? Você daí de Cambuí? Você é filho de quem? Conta um pouquinho para nós. Prazer, pessoal. Meu nome é Dalila. Bom, eu sou de Cambuí, natural daqui mesmo. Meus pais são daqui de Cambuí. Muitos talvez não conheçam por eles já serem mais de idade. Profissionalmente, sou micropigmentadora, sou proprietária da Chiquita Bacana. Que mais? Agora, na parte pessoal. Bom, sou uma pessoa extremamente temente a Deus. Eu costumo dizer que eu sou dividida em 3. O antes de Deus, o com Deus e a pessoa que eu estou me tornando. Sim. Então, assim, o antes de Deus, Dalila é uma pessoa morta, porque ela já não existe mais. A partir do momento que eu conheci Deus, tudo se fez novo na minha vida, como a Bíblia fala. Eis que tudo se passou e tudo se fez novo. E eu sei muito bem agora para onde eu tô indo. Eu sei que vai ter perguntinhas de futuro. Sim, aí, né? vai. Muitas então, perguntas. eu já tô dando mais ou menos O spoiler. respostinhas aí. Mas eu sou uma pessoa visionária, empreendedora, que gosta muito de conversar, né, Sim, Kelly? adora. Quando eu vou lá fazer minha sobrancelha, eu marco meia hora, eu fico 1h30. Bom, eu sou muito receptiva, acolhedora. O que mais, Kelly? Me ajuda nos Você é uma meus mulher predicados. maravilhosa, é uma mulher, assim, amiga, realmente, porque quando eu vou chegar nesse ponto ainda, mas quando eu vou lá fazer minha sobrancelha, muitas das vezes ela é minha psicóloga, porque como ela é uma mulher muito temente a Deus, e a gente começa a bater papo, conversar, e ela fica assim, ai, Kelly, faz isso, é assim, nossa, ela é minha psicóloga também. Mas, além de tudo, você é minha psicóloga também. Ah, que bom. Que bom. E me fala agora, vamos começar na sua carreira profissional, até chegar aí onde você falou agora. Certo. Como surgiu essa sua paixão pela estética e pela moda? Porque você é micropigmentadora e você tem uma loja de moda. Então, são tudo referente à beleza da mulher, Sim. Claro. Mas como que surgiu essa sua paixão por isso? Ai, gente, isso é muito engraçado, até trágico, vamos dizer assim. Porque quando eu era jovem, né, porque eu tô na área da beleza já tem mais de 12 anos, né? Então, quando eu era jovem, estava naquela fase de faculdade, de decidir o que você quer fazer da vida, o que não quer, eu quis muito fazer medicina. Eu ia perguntar sobre isso. Uma coisa bem aleatória. Eu queria muito, muito fazer medicina. Meu sonho da vida sempre foi fazer medicina. E eu não consegui. Tentei por 5 anos e, assim, não conseguia. E tudo que eu fazia, eu trabalhava fora, era CLT, era carteira assinada. Ia lá, trabalhava, mas eu saía e pulava para beleza. Voltava para um salão. Eu estava desempregada, ia para beleza. Atendia cliente deitada na minha cama, para vocês terem ideia. Provavelmente vão assistir pessoas que deitavam na minha cama. Tem cliente daquela época até hoje comigo ainda, como cliente. Por quê? Porque eu queria uma coisa, mas eu não conseguia, mas a vida me levava para onde eu deveria ir. Sim. Mas eu não ia, eu não acordava. Só que teve um dia que eu estava num salão, e aí eu conheci a micropigmentação.
E dentro desse salão, como você me chama, eu era bombril. Sim. Lá dentro eu fazia tudo. Eu fazia cabelo, eu fazia maquiagem, eu fazia depilação, eu fazia limpeza de pele. Eu fazia tudo dentro do salão. E aí eu conheci a micropigmentação. Eu falei, nossa, parece que eu gostei desse trem. E aqui, é isso que eu vou fazer. E comecei a me especializar. E aí foram inúmeros cursos. Tenho mais de 50 certificados aí na área da micropigmentação. E me encontrei literalmente na área e hoje é a minha paixão. E tá, você falou sobre a micropigmentação, mas e a loja, né? Porque de repente você virou uma proprietária da Chiquita Bacana, que é uma das boutiques, né, conceituadas aqui de Cambuí. Hoje você também é proprietária de uma loja de roupas. Sim, sou. Então, a loja ela caiu também de gaiato na minha vida, no meu colo, assim, e aconteceu. Um belo dia, acordei com uma mensagem no meu celular falando, Dalila, a loja é sua. E eu falei, oi? Tudo bem? Tudo bem, eu aceito. E eu, assim, Deus, ele faz as coisas muito certas, né? Com certeza. Ele entrega aquilo que você vai dar conta de fazer. Por mais que na hora do processo seja o processo, você não entenda, ele dá o seu jeitinho de lá no final ele te recompensar por todo o processo que você passou. Então, assim, eu sei que ainda estou passando por um processo de adaptação com a loja, mas a loja, ela tem sido uma outra paixão que eu estou descobrindo. Eu gosto muito de beleza, né? E querendo ou não, casa uma profissão com a outra. Não tem como eu trabalhar com a beleza física da pessoa, estética, facial da pessoa, e falar para ela assim, mas você pode mudar a sua personalidade com uma vestimenta, ou não falar isso. Sim. Então, eu já caso as duas coisas ao mesmo tempo. Com certeza. E a sua loja agora, eu vi que você está mudando o formato da loja, né? Sim. Reformatei, né? Sim. Eu passei ela totalmente para um padrão mais fino, elegante, voltado para o público evangélico. Tem também a modinha, né? Que a gente tem que agradar todo o público, claro, né? Todos os padrões, né? Mas eu pretendo mais focar nessa área da moda fina, elegante, bonita. Sim. Que é o que eu acho que é o meu estilo. Sim, com certeza. Que é a minha cara. Não tem como eu colocar a cara de uma outra pessoa naquilo que é meu. Sim, com certeza. Eu não sei se eu já comentei isso alguma vez, mas a minha avó, ela falava assim que a melhor roupa que ela tinha, ela ia pra igreja, ver Deus. E ela falou assim que, ela falava assim pra mim, essa roupa aqui é pra ver Deus. Sim. Aí eu falava assim, é roupa nova, né? Por isso que ela tá falando que é ver Deus. Não, eu já comentei no podcast Caberê. Ela falava assim, não, é porque pra ver Deus na igreja eu tenho que estar com a minha melhor roupa. Exatamente. Então, quando você fala que você trouxe essa moda evangélica, é justamente para isso também, pra gente se vestir apropriadamente para ir pra igreja, na verdade. Né? A caráter. Vamos fazer um parâmetro aqui, ó. Se você vai a um fórum, você vai entrar de qualquer jeito? Nem pode, né? E por que na presença do Todo-Poderoso, o magistral da história, se entra de qualquer forma? Exatamente. Então, eu penso dessa forma. Sim. E as pessoas, quem não pensa assim, me desculpe a palavra, mas é medíocre. Está na média. Sim. Tem um pensamento razoável. Se você não pode dar o seu melhor para Deus que está te dando a vida, o que você está fazendo da vida? É verdade, com certeza. E assim... E isso é só uma roupa. Exato. Esse é o pensamento meu a respeito de uma roupa. Então, vocês pensam o que eu penso. Ai, meu pai. Agora vamos falar um pouquinho, depois a gente volta a falar da moda, mas vamos falar da micropigmentação. Então, vamos lá. Você começou, né, a se especializar, e eu sei que você tem, porque a gente chega lá, gente, é uma parede inteira de certificado, eu sei que você... E tem mais um tanto guardado. E um tanto... Não, ela me mostrou uma pilha assim, guardada. Eu tenho mais de 50 certificados. Mas... primeiro, o que é a micropigmentação? Porque quem está nos assistindo às vezes fala micropigmentação, o que é isso? Explica para nós. A micropigmentação nada mais é que um pigmento implantado na pele. Poxa, Dalila, mas é uma tatuagem? Não, gente, micropigmentação não é tatuagem. Ai, gente, agora eu não sei para onde eu olho. Não é tatuagem. Micropigmentação são pequenas gotículas de pigmento que você vai depositar dentro da pele. E aqui esses movimentos aqui são técnicos, tá, gente? É porque eu falo com a mão mesmo. E aí,
conforme você vai depositando o pigmento dentro da pele, ele vai vai criando uma camada de pigmento depositado. E assim, quando a pele cicatrizar, vai fazer o desenho que você quer que apareça. E aí, mas qual que é a diferença da micropigmentação para a tatuagem? A tatuagem, ela é depositada numa camada mais profunda da pele. A micropigmentação não, ela é mais superficial. Ah, Dalila, mas ela esverdia, ela fica azulada. Eu ia perguntar isso, porque tanta gente tem medo de fazer porque falou que fica verde, porque antigamente ficava, na verdade. As dermopigmentação, aquelas coisas mais grotescas. Sim, por quê? Porque se errava na profundidade onde o pigmento era implantado. Hoje não. Hoje nós temos mais técnicas avançadas a respeito de profundidade de pele, fisiologia da pele, anatomia. Então, assim, para você ser um micropigmentador, você não vai chegar simplesmente e colocar um pigmento na pele da pessoa. Ah, tem uma lâmina, uma tinta e uma pele. Não é isso. Você tem que entender o que tem dentro do pigmento, o que está dentro daquele potinho, o que está dentro, qual lâmina você está usando, qual é a pele do cliente, que pele você está tendo ali na sua maca. Então, assim, é muita coisa envolvida. Por que esverdeava? Por que azulava antigamente? Porque tinha profundidade, lâmina incorreta. Bom, são termos técnicos, tá, gente? Pendulação, conforme você inclinava o ângulo da lâmina ali, alterava a cor do pigmento no final do resultado. E desde quando você começou com a micro até hoje, teve muita coisa que mudou? Muita. Muita. Eu fiz muita coisa errada ali atrás. Pensa, gente, de micropigmentação fazem 8 anos. Mais de 8 anos que eu faço micropigmentação. Então, lá atrás, nas minhas primeiras micro, eu errei demais. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque a gente está em constante evolução. E na profissão também é assim. Então, eu errei muito lá atrás também e teve muito avanço até então. Sim. Mas eu treinei muito para eu fazer um fio hoje que ninguém faz igual eu. Ela é maravilhosa, gente. Ela é demais. Eu vou contar aqui um negócio pra vocês. Eu cheguei lá. É verdade. Isso aqui ninguém sabe, tá? Eu cheguei lá. O que eu queria? Porque ela, além dela fazer a sobrancelha, ela faz a boca também, os lábios. E a minha boca era branca que nem... Nossa, não tinha lábio, gente. Era uma travessa branca horrível. E aí, eu cheguei lá, eu falei, eu quero fazer a boca. Quero fazer a boca, quero fazer a boca. Aí, ela ficava assim. Na minha sobrancelha. Eu falava assim, eu tenho sobrancelha, não precisa pôr a mão na minha sobrancelha. Ela é muito engraçada. Aí, ela fez minha boca. Daí, ela ficava olhando assim, eu vou fazer sobrancelha um dia. Eu falei, não vai não. Não vai porque eu já tenho sobrancelha. Na minha cabeça, eu achava que eu tinha sobrancelha. E aí as pessoas vão acabar mandando pra ela, faz a sobrancelha da Kelly no privado pra ela. E eu ficava assim, gente, mas eu não preciso de sobrancelha. Daí, ela também faz em homens também, né? Eu falei, faz no maridão. Gente, vocês não têm noção. Ela fez no maridão e eu fiquei olhando, né? Primeiro que o maridão não tinha sobrancelha. Ele mesmo não tinha. Quando ele saiu da maca, que ele olhou no espelho, ele começou a chorar. E chorar, e chorar. Aí ele olhou assim, ele falou assim, gente, eu tô me enxergando agora. E ela faltava jogar pra cima, assim, pegava no colinho, abraçava, faltava jogar pra cima. Ele ficou numa felicidade, porque ele falava assim, gente, eu tô me enxergando agora, porque a sobrancelha do maridão era só metade, assim, ó. Parecia da Emília, aquele negocinho assim, pequenininho assim. E aí, quando ela deu forma na sobrancelha dele, ele começou a chorar. Aí ela falou, até para você atender um cliente, como nós somos também representantes comerciais, até para você atender um cliente, você tem que estar bem com você. Sim. E você tem que se sentir como é que você fala? Autoconfiança. E ele não tinha essa autoconfiança. Por mais que ele seja um excelente vendedor, um excelente representante, mas isso faltava nele. Quando ele se olhou no espelho, ele falou, sim, você fez um milagre. E ele fala até hoje, todos os dias que ele olha no espelho, que ele vai escovar o dente, ele olha e fala, minha sobrancelha é linda. E ainda ela falou que tem que retocar agora, porque ela é perfeccionista. Ela já falou, a minha e do maridão, ela tem que retocar. E eu vejo que eu fiz com você, e você fala pra mim que já tá sumindo, e não tem nada de verde, gente. Não tem nada de verde. A técnica ela usa é maravilhosa. Falar em técnica, tem várias técnicas, né? São várias técnicas. Quais são? Fala aí um pouquinho. Aqui eu trabalho hoje, a micropigmentação fio a fio, que aí são vários nomes, né? Mas a técnica se difere na espessura da lâmina.
é o fio a fio, nanofio, microfio, são as mesmas técnicas. Como eu falei, o que difere vai ser só a espessura da lâmina. E o resultado vai depender da mãozinha do profissional. Exatamente. E a shadow, que é, no sentido da palavra, que faz uma sombra mesmo. Faz um fundo por debaixo dos pelos. Que também está caindo muito bem no gosto do pessoal hoje, né? Uhum. As pessoas, principalmente quem tinha uma micropigmentação feia, vamos dizer assim, que está alterada a cor, né? Tá com pigmento alterado. Nós estamos fazendo agora a correção com a shadow. Por quê? Porque a shadow, ela devolve um formato, ela corrige formato, cor, né? E consegue manter um desenho harmônico pro rosto. Sim. E com o passar do tempo, ela não vai mudar o tom. Ela vai degradar naturalmente até sumir. Aí, se você tem um pigmento alterado por debaixo, ele vai aparecer e a que eu fiz vai sumir. É isso que eu ia falar. Pigmento alterado, gente, é aquelas pessoas que chegam com a sobrancelha verde lá, verde, e querendo morrer porque tava verde. Minha tia, tem uma tia minha de São Paulo, a tia Luzia, beijo, tia Luzia linda, irmã da minha mãe. E ela chegou com a sobrancelha verde. Aí ela viu a minha, ficou louca. Lógico que eu levei ela, viu minha boca, minha sobrancelha. Ela foi lá, ela fez na mesma hora. Ela fez a sobrancelha e a boca com a Dalila. Saiu, nossa, pulando de alegria. Por quê? Porque a Dalila deu jeito. Então, você que tá nos assistindo, tem a sobrancelha verde? Ah, não tem? Vai na Dalila Damiana, maravilhosa, que é aqui na Padre Caramuru. 161. 161, gente. E fique linda, maravilhosa pelas mãos dela. Pelo menos a gente faz ali uma avaliação, eu te dou um veredito para ver o que realmente dá pra gente fazer, né? Porque se não tiver condições de estar fazendo uma correção ali de imediato, eu já te indico alguma outra técnica para estar fazendo por cima. E a boca? A boca. A boca é uma caixinha de surpresa. Que é um espetáculo. Boca branca. Pensa assim, vamos pensar. A parede branca do seu quarto. A tinta que você colocar vai pegar. Vai. Mas e nessa parede preta? O que eu faço nela? Eu tenho que trabalhar. Porque vão chegar lábios de várias cores para mim. Sim. Nós moramos num país miscigenado, que tem raças de todas as formas. Exatamente. De todas as cores. E eu tenho que saber trabalhar. Eu tenho que neutralizar lábio escuro. Eu tenho que dar cor para lábio pálido. Então, assim, se você tem um lábio com qualquer tipo de alteração e quer resolver o seu problema, eu garanto. Garante mesmo. E me fala, assim, sobre... porque eu cheguei lá, ela fez em mim, eu amei. Aí eu falava assim, eu queria um pouquinho mais escuro. Ela falava, não pode, por quê? Por conta das camadas que você falou também, né? Sim, são camadas de pigmento que nós vamos colocando. Porque assim, é o que eu falei, o lábio branco, ele vai pegar a cor que eu colocar. E a Kelly, vocês conhecem a Kelly, né, gente? Ela queria o mais vermelho que tinha na cartela. Não vermelhão, gente, era mais vermelhinha. É tipo, mas era uma linda. Mas assim, ficou lindo também, claro. Não, mas ela é assim, ó. O que mostra que ela é uma excelente profissional? Ela não vai contra os princípios dela. Se ela falar que a boca é daquela cor que vai ficar bom, ela vai fazer aquela cor. É lógico. Não é o cliente que manda. Não, é ela que manda porque ela sabe o que é certo e o que é errado. E da sobrancelha a mesma coisa, porque às vezes tem gente, eu quero fazer desse tamanho aqui. Não, gente, não combina com... Ela estuda você para fazer a melhor técnica e a melhor forma possível. Uma outra coisa muito bacana da gente falar sobre isso, estudar principalmente comportamento e temperamento. Gente, se tiver profissional me escutando aqui, pelo amor de Jesus Cristo, vão pesquisar sobre temperamentos. Não adianta você pegar uma cliente ali que seja melancólica, mas tenha todos os traços coléricos e que não gosta daqueles traços dela e você fazer uma sobrancelha diabólica na cara da mulher. Que ela não vai gostar, ela vai ficar frustrada. Eu já peguei vários casos desses. E vice-versa. A mulher que é totalmente colérica tá com uma sobrancelha baixa. Não adianta, gente. Temperamento influencia. E se o profissional não souber disso, ele vai acabar com a cliente.
E o pior é que do mesmo jeito que a profissional como você que mexe com a autoestima das mulheres, você eleva, você pode derrubar, destruir também. Matar, coitado. Pior que é verdade, né? Nossa, mãe do céu. Então, vamos lá. Micropigmentação pode causar algum problema ou tem alguma coisa que você deve evitar? Por exemplo, no caso da recuperação. Recuperação não, como é que você fala? Você faz a micro... Processo de cicatrização. Agora falou certo. Você fala, ela passa uma lista para você, o que você deve e o que não fazer. Pode acontecer intercorrência porque as pessoas não obedecem, né? Sim. Boca, principalmente. Ela deixou eu 50 dias sem beijar o maridão. Com certeza. E se beijar, eu vou ficar sabendo. E eu mesmo, porque daí, ó, eu fiquei 50 dias sem ficar. Aí o dia que eu fui retocar, que ela falou assim, ó, eu vou retocar sua boca. Aí o maridão, mais 50 dias? Ela, mais 50 dias. Aí ele falou, tô perdido. Eu falei, não tem problema, fazer o quê? Ela que manda. É a boca bonita? Ela que manda. Então, a sobrancelha, ela é mais tranquila. A intercorrência da sobrancelha é a exposição solar, piscina, praia. Exposição solar, piscina e praia. Piscina, cloro. Não são coisas compatíveis. Cloro é química e vai alterar a química dos pigmentos que estão ali dentro da pele. E isso, se pensar no processo infeccioso, né? Mas deixa isso de lado, que é difícil de acontecer, mas pode acontecer. Pele é uma caixinha de surpresa. Boca... vamos voltar aqui. Sol. Sol pode dar alteração de pigmento dependendo da exposição solar que você tenha. Mas aí vai depender do pigmento que o profissional usa, vai depender daquela profundidade onde foi implantado, enfim. É muita informação aqui para um podcast. E qual que é a outra coisa? Sol, praia e piscina. Aí a praia já vai a salinidade, o sol, aí vai a areia, vai escamar. Então, assim, no processo de cicatrização, vai ser um período de 30 a 50 dias, dependendo da idade da cliente. Então, assim, é muito complexo essa parte. Então, tem que ser analisado com muito critério. E a boca. A boca é o X. Boca, eu proíbo tudo mesmo. Boca, eu sou chata, né, Kelly? Sim, porque se dá aquelas feridas, ela tem ocorrência que ela fala aquelas feridas tipo afta, né? A boca, ela, nós já temos, né? Já é normal nós termos a herpes no nosso corpo. Alguns desenvolvem, outros não. Então, é muito comum, quando agride a mucosa labial, ela aparecer. Mas aí, assim... vai usar ali uma pomadinha, passar ali protetor solar. Um protetorzinho solar labial, você vai hidratar, vai usar uma pomadinha de aciclovir, vai resolver o problema. Mas pode ser que aquilo lá aumente. E se fizer alguma coisa indevida com a boca, aquilo pode piorar. Sim. Então, assim, eu já vi casos, não meus, mas como eu sempre fui muito em congresso, sempre tive muito dentro de congresso de micropigmentação, sempre fiz muito networks com os profissionais da micropigmentação, conheço gente de todo o Brasil, até do exterior, tem curso de exterior também, enfim. Eu já vi casos de pessoas que não fizeram esse resguardo, foram lá, fizeram sexo oral e acabaram estragando a boca de uma forma tremenda, porque pegou uma bactéria peniana na boca e virou a boca para fora. Então, nossa, assim, são coisas que tem que ter muito cuidado. Sim. Muito cuidado. E eu deixo isso muito claro para as minhas clientes, né, Kelly? Com certeza. Eu contei tudo isso pra Kelly. Isso, e eu, nossa, fiquei com medo até de passar, até de comer quase, até de medo. E, assim, não sei se você tá percebendo tudo que você tá falando. Primeiro, eu falei pra você que quando eu vou lá, você é minha psicóloga. Você falou pra fazer micropigmentação, você teve que estudar a anatomia do corpo. Você tá falando de novo de corpo. Né, da boca, Você é uma médica. Não, amiga, não sou. Praticamente, gente, porque ela não é médica, tem médico pra tudo, não. Né? Ela é uma médica, porque assim, você querendo ou não, mas é verdade, Deus tá te conduzindo pro mesmo jeito que você falou, que eu não estou na medicina lá, da área da saúde, mas você tá na medicina da parte de estética. Sim. Porque você cura as pessoas com a sua palavra quando você vai lá, com as pessoas machucadas na alma, você aumenta a autoestima das mulheres, você cuida, você deixa elas bonitas e cuida delas para elas não terem intercorrência. Você é uma médica.
Ai, que linda. Ah. Ai, ai. Mas, ó, agora falando disso, quando eu tava nessa fase de querer muito a medicina, eu me lembro exatamente. E pena que eu não tenho, eu apaguei. Depois que eu me frustrei, porque a gente se frustra, né? De tanto tentar e não conseguir. Eu, pelo menos, sou assim. Eu sou colérica, tá, gente? Eu vou deixar bem claro aqui. Eu me frustrei em não conseguir ter entrado para medicina. Eu deixava muito... eu deixava de capa do meu Facebook um estetoscópio, que é aquele de ouvir o coração, que em formato de coração, uma médica segurando o estetoscópio assim com formato de coração. E a frase era assim: que a minha vida sirva para salvar outras vidas. Hoje, Kelly, eu vejo que aquela frase, eu não vou chorar, Não tem... faz muito sentido na minha vida. Porque assim, eu resgato a autoestima das pessoas. Sim. Eu resgato a espiritualidade das pessoas. Exatamente. Porque eu falo assim, eu não sou uma pregadora da palavra, eu não subo em cima do púlpito para pregar, mas não tem uma pessoa que não entra dentro do meu estúdio que não saia sem uma palavra de Deus. Eu sou prova viva disso. E então, assim, eu sei que eu ganho almas para o reino. Com certeza. Eu sou uma ganhadora de almas. Então. E aí, eu tô salvando vidas. Eu não acabei de falar? Ai, chora. Que linda. Não, meu amor. Dá a mãozinha aqui. Você é uma mulher maravilhosa. Eu falei pra você que você salva vidas. Agora você tá se enxergando assim? Oh, linda. Deus. Ai, maravilhosa. Toma uma aguinha. Enquanto eu faço a próxima Vamos. pergunta, depois a gente vai chegar aí de novo. Agora, aquela pergunta que quem tá nos assistindo... Quero fazer micropigmentação. Dalila, dói? Ai. Vamos lá. Tanto no... Me recompus. Vamos lá. Depende. Todo mundo tem um linear de dor, né? Todo mundo tem uma sensibilidade, alguns mais, outros menos. Sim. Eu uso anestésico. Não uso um anestésico 100%, porque eu não gosto da pele enrijecida. Uma que... alteração de cor. Anestésico 100% vai enrijecer a pele. O profissional vai achar que aquela pele tá dura, então ele pode forçar. Então, isso vai dar ruim. Eu não uso um anestésico 100%. Mas eu garanto que não é nada mortal. Kelly, você morreu? Não, e não senti dor. Então, assim, não é nada mortal. Eu converso muito com os clientes antes. Eu falo, ó, gente, é assim, assado. Eu vou explicando durante o procedimento que eu tô fazendo, porque eu falo demais. Ai, a gente adora. Ela só deixou eu sem falar quando tava na minha boca. Na sobrancelha eu falo do mesmo jeito. E eu falo muito, eu vou explicando, eu vou falando passo a passo do que eu tô fazendo. Ó, eu tô passando aqui agora isso. Então, assim, o cliente, ele tem todo acesso aos meus materiais. Eles estão ali na bancada, expostos para os clientes verem. E aí, com relação à dor, vocês podem ficar tranquilos e despreocupados, porque é muito tranquilo. Se você for uma pessoa muito sensível, não olhe pra mim que tá doendo, toma um analgésico antes, um relaxante muscular. Não vai fazer mal nenhum. Agora eu quero falar um pouco, né, da moda. Vamos lá na moda agora. Como que é administrar dois negócios? Já falei sobre isso, diferentes, né? Porque a gente entrou no ramo dos dois. Você tem os dois lindo, a Dalila tem. Mas como é que ela é? A Dalila é duas? Nós clonamos a Dalila porque você tem que estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Como que é administrar a loja, que é uma loja enorme, que linda, maravilhoso. Pra quem não sabe aonde a Chiquita Bacana é da rua da delegacia, né? A rua? Da Delegacia Civil, na rua Lino Lopes da Conceição, 167. Vai lá, viu, gente? Linda. A coleção de inverno tá linda. Linda, maravilhosa. Então, pra quem não sabe lá. Então, ela tem que ter duas, né? Estar na loja, que fica aberto o dia todo, e também estar no estúdio. E aí, como é que é? Bom, eu falo assim, gente. Não tem como você tentar administrar o tempo. Muito pelo contrário. Nós estamos no tempo e você vive por ele. Então, o que eu faço? Quando eu estou na minha casa, eu sou mãe, esposa e do lar. Ali eu estou administrando o que eu estou fazendo.
Às vezes eu tenho o meu momento de estudo, porque a Kelly sabe, agora vocês vão ficar sabendo, eu não paro de estudar, tá? É mesmo, o tempo inteiro. Eu tenho uns 50 cursos em aberto. Não, 50 é exagero, tá? Mas eu tô agora com 3 em aberto aqui que tô fazendo. E assim, eu não paro de estudar. Se eu não respondo o WhatsApp é porque eu tô lendo, tô estudando, eu tô fazendo qualquer outra coisa. Então, é assim, se eu tô em casa, eu estou digerindo o meu tempo ali. Eu estou administrando o meu tempo ali. Naquele momento, a Dalila é Dalila do lar, mãe, esposa, filha e o que for necessário eu ser dentro da minha casa. Se eu estou estudando, eu sou aluna, eu vou sentar, eu vou estudar, eu vou prestar atenção, eu vou anotar o que eu tiver de anotar. Se eu estou fazendo a minha atividade terceira, né? Porque do terceiro turno, que quem não sabe também, eu faço as fotos da igreja, sabe? É isso que eu ia perguntar também. Ela faz foto, gente. Tô falando pra vocês que ela é de Bombril. Então, aí eu faço as fotos da igreja. Então, quando eu tô no meu terceiro turno, eu tô editando foto, postando foto. Então, é isso. Quando eu tô em casa, eu tenho a minha administração do lar. Se eu tô na loja, os problemas de casa está em casa, eu não vou resolver nada de lá de casa enquanto eu estiver na loja. Os problemas da loja é dentro da loja, com as meninas na loja, tudo dentro da loja. Ah, agora nós vamos resolver isso, 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 isso. Dentro do salão, saí da loja, saí de casa, vou pro salão. Agora é aqui no salão. E é assim que funciona a vida, gente. O que as pessoas se perdem no meio do caminho? Ah, eu quero fazer isso. Daí pula daqui, vai pra cá. Ah, daí vai pra lá. Fica pulando, igual um cervinho andando no meio da floresta. Não é assim que funciona. Não dá para você resolver vários problemas ao mesmo tempo. Então, a administração do tempo, a gestão do tempo, você não vai conseguir fazer se você não souber aonde os seus pés estão. É verdade. Aonde a sua cabeça está é aonde os seus pés devem estar. Agora eu estou fazendo um podcast. Agora eu estou dedicando 100% do meu tempo, da minha vida, com a Kelly fazendo podcast. Exatamente. E é assim que funcionam as Mas coisas. as pessoas às vezes confundem, né? Elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. E você tem horário para tudo, então. Tem do horário da manhã você fica num lugar, à tarde no outro. Então você administra Eu isso. sou cronometrada. Gente, eu sou metódica, eu tenho um script que não pode sair nada, uma vírgula do lugar. Tá tudo assim. Por isso que quando eu convidei ela para vir aqui, ela teve que se programar, porque ela teve que estar aqui. Eu vou ter que estar lá no podcast com a Kelly às 8 horas da noite, na segunda-feira, assim, de maio, né? Ela... Exatamente, desse jeito. E como você enxerga o papel da mulher empreendedora hoje? Que você é uma mega empreendedora. Ó, esse papel de mulher fora do lar pode soar um pouquinho machista, mas não é, tá, gente? Porque, assim, a sociedade hoje impõe muito isso nas nossas costas, né? Mas não é necessariamente que nós devamos sair do lar e fazer isso. Eu estou nessa função porque eu tenho um propósito de vida. Sim. E eu, como eu disse no começo, eu sei para onde eu estou indo em Deus. Eu sei o que Ele quer de mim. Então, assim, tudo tem um porquê. E como eu já falei, eu não deixo de ser a mulher de dona de casa. Eu não deixo de ser a do lar. Aí a mulher empreendedora, você que quer empreender, peraí, para e pensa. O que eu vou fazer? Para que eu vou fazer? Qual vai ser a finalidade do meu empreendimento na minha vida? Ah, eu estou trabalhando, sou CLT e quero virar, eu quero ter mais tempo livre com a minha família. Depende. Depende do CLT, depende de qual empreendimento você vai ter. A flexibilidade de horário é uma bênção? É uma bênção. Se eu quiser fechar minha agenda e sair com a minha família, eu vou conseguir. Só que também eu não vou receber. Existem vários poréns. Mas aí tudo você tem que colocar diante de Deus. Exatamente. É teu agrado, Deus, que eu faça isso? Sim, vai e faça. Não, não é hora. Então pronto, espera. Eu já apanhei muito, Kelly. Muito, 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 muito. Só eu sei. Mas enfim, a vida é assim.
É altos e baixos. Esse é o batimento cardíaco, né? Sim. É o altos e baixos. Se a gente não tiver isso, a gente vai morrer. Então, É isso que você falou, até a Gé teve aqui também, ela falou a mesma coisa. A pessoa que sai da CLT e fala, eu vou abrir um negócio porque eu quero ter mais tempo, porque quando ela está no CLT, ela dedica o tempo dela naquele período lá, que ela tem que estar lá, mas ela faz aquele serviço lá e vai embora. sim, A cabeça dela está fresquinha na casa dela, ela Sim. só vai voltar a trabalhar, pensar no serviço no dia seguinte. sim. E o empreendedor, não. Não. Nunca. Que você, lógico, gente, ela tem um estúdio, ela tem tudo, mas ela tem que fazer compras também para a loja, não é? Hoje eu já fiz, tá? Então, ela faz compras também e vai para São Paulo. Hoje não mais. Preferi não ir mais. Você Eu tenho optou por fazer. representantes. Aham. Mas às vezes eu tenho que ir para showroom em Varginha. Uhum. Eu tenho um representante que é de Varginha, eu tenho que ir lá. Então, mas tem que se ausentar de Cambuí, Sim, das seus afazeres, não é verdade? Sim. Então a pessoa que ela quer empreender hoje, ela tem que ter muito claro na cabeça dela que ela não vai... A única coisa que ela não vai ter sobrando é tempo. Porque o tempo dela vai ser dedicado ao Empreendedorismo. o empreendedor dela. Por quê? Porque o sustento dela vai sair dali. Sim. Não é verdade? Sim. E aí você vai ter que ver o que você vai ponderar ali. O que vai custar ali de seu sacrifício. Você vai sacrificar o quê? Sua família, seu tempo. É aí que você vai ter que ver o que vai ser melhor para você. Mas eu digo, se você quer empreender, faça. Mas primeiro coloca na frente de Deus. Sim. Apresente os seus planos para Deus. Gente, eu sou cristã e eu não vou deixar de falar de Deus. Não, tá certo, mas tem que falar, mas Põe nas mãos de Deus, deixa Ele te direcionar, porque é só assim que você vai ter certeza das coisas que você vai fazer. Porque eu já errei muito. Então, é um conselho de quem errou, que não deixou Deus agir e apanhou na vida. Eu há um tempo atrás, eu fui Mary Kay. E na Mary Kay, mexe com... Mary Kay, para quem não sabe, todo mundo conhece, mas fala de estética, né, de beleza, produtos de beleza, maquiagem e cuidados com a pele. Na Mary Kay, o princípio da Mary Kay é Deus, família e carreira. Sim. Aí ela fala bem claro, se você inverter isso, não dá certo. Não funciona. A roda Não funciona. Então, é sempre Deus acima de tudo, depois a sua família, por último, a sua carreira. Sim. Porque as pessoas, muitas, não... A Deus também, mas eles invertem tudo e sempre vê. Mas eu sou temente a Deus, mas a família deixa lá embaixo e a carreira é tudo. Não vai dar certo. Eu já tive uma fase assim. Eu estou trabalhando muito, não posso ir para a igreja, não posso ter uma hora com Deus, porque eu estou trabalhando muito, Deus para trás. Também não vai dar certo. Então, ter isso na mente, que é Deus acima de tudo, a sua família e depois a sua carreira. Eu tive uma fase em que eu deixei muitas coisas de lado e tudo era minha carreira. O que aconteceu? Deus tirou tudo. Ele falou, não, você não vai por esse caminho. E ele foi muito claro comigo. Quando eu digo que Deus é muito claro, é porque assim como eu e a Kelly aqui temos uma relação de ela falar e eu ouvir, eu tenho uma relação com Deus. Eu oro, eu faço meu devocional e ele me responde. Então, teve uma época que eu estava muito ansiada, vamos dizer assim, para ganhar concurso. Eu queria muito ganhar um campeonato e eu sempre ficava ali, segundo. E nunca chegava no primeiro. Mas aquilo me consumia, que eu só via o campeonato. Eu só queria campeonato. E Deus, quando eu participei do meu último campeonato, e eu falo isso na maior tranquilidade do mundo, ele requeriu de mim. Ele falou assim, você não ganhou, você tinha tudo para ganhar. Você não ganhou porque eu não sou o centro da sua vida. Aí eu parei tudo. Nunca mais participei. Falei, então Deus, agora eu entendi. E aí ele me continuou e falou assim, por conta disso você não ganhou. Porque se você tivesse ganho agora, você teria, eu te teria te perdido. Pensa bem. Deus é lindo, ele sabe todas as coisas. Sim. Se eu tivesse ganho lá atrás, ou se eu tivesse feito qualquer outra coisa que eu queria no meu tempo, onde eu estaria hoje? Quem seria Dalila hoje? Exatamente. Então, agora volta o processo. Tudo é um processo.
E nós temos que passar pelo processo tentando entender o mais rápido possível, como a minha pastora fala, o mais rápido possível o que Deus quer nos ensinar naquela aprovação. Sim. Porque a aprovação, ela não vem para nos matar. Ela vem para nos aproximar mais de Deus. É o que Tiago Com fala. certeza. Então, assim, as provações, elas não são para matar. Sim, eu passei várias também. Esse dia eu tava ouvindo uma música e eu comecei a chorar, feito doida. E aí eu até comentei com uma amiga ontem, eu falei assim, meus filhos eram pequenininhos, eu morava sozinha com eles, eu ouvia muito aquela música da Damares, é o Sabor de Mel, Sabor do Mel, algo assim, Sabor de Mel. Sabor de Mel. E aí passei por muitas provas, muitos desafios, as pessoas me acusavam de várias coisas, enfim, e eu sabia que não era aquilo, e eu falava assim, eu tô em paz comigo e com Deus, então podia falar à vontade. Mas aí tem uma parte da música que fala assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, eu passei dificuldade também com comida, eu cheguei a dividir salsicha com meus filhos, porque eu não tinha alimentação adequada, então eu dava para eles e eu não ficava, então... E aí eu falava que... a música fala, quem te passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender, né? E hoje eu vejo que as pessoas me falam, né? Kelly, você está no caminho certo. Nossa, você está no lugar certo. Você tem que usar a sua palavra para ajudar as pessoas e falar. Por isso que eu trago pessoas assim como você que motivam a gente com as suas palavras. Eu sei que você me motiva. Então, do jeito que você faz comigo, eu queria que você fizesse com quem está nos assistindo. Por isso que eu trouxe você aqui também. Então... eu ouvi aquela música e aí uma hora ela falou assim, fala na música assim, que quando verem você eles vão estar na plateia e você no palco. E aí eles vão ver a luz de Jesus brilhando em você. Fala bem assim. E eu passei o ano passado, eu apresentei vários eventos, esses dias eu apresentei um DVD e eu literalmente estava em cima de um palco, né? Porque Deus fala com a gente de várias formas, em música, né, fala com você igual você fala, mas quando ele fala que as pessoas vão estar na plateia, não necessariamente você vai estar em cima de um palco, né? É uma forma figurativa de falar. Mas eu estava literalmente daquele jeito. E aí eu comecei a chorar na hora que eu ouvi a música, porque eu estava na playlist minha de gospel e ela entrou essa música. Porque assim, você tem uma playlist. Conforme você vai ouvindo, ela acaba, eles vão sugerindo e vão colocando outras músicas. E entrou essa música. E fazia tempo que eu não ouvia. E a minha filha estava comigo, a Julie, no dia, no carro. Eu parei o carro para chorar porque eu não consegui dirigir. Pensa bem. Porque quando eu ouvi essa música, eu comecei a ouvir, comecei a chorar. Minha filha falou assim, mãe, eu lembro quando eu era criança. Ela tinha 3 anos quando eu ouvi essa música. Eu ouvia tanto que eu fazia faxina, ouvia música, eu colocava eu ficava repetindo, sabe? Uma atrás da outra. E ela brincando, ela ouvia, e acho que entrou no subconsciente dela. Porque na época ela tinha 3, 4 anos, hoje ela tem 20, vai fazer 25 anos. E tocou a música, ela lembrou na hora da música, né? E eu decorei, ela era pequena. E ela falou pra mim, ela falou, nossa mãe, eu lembro dessa música. E aí eu comecei a chorar e eu falo, gente, Deus fez exatamente comigo que eu passei naquele... mostrou. Ele cumpriu a promessa. Ele né? te mostrou a promessa que ele tinha feito pra você lá Exatamente. atrás. A prova, e hoje é o sabor do mel. Hoje que eu vivo é o sabor do mel, eu falo. Porque eu falo, né? A menopausa, igual eu brinco lá atrás, né? Quando a gente fala menopausa. A mulher fala que a menopausa é o fim, pra mim foi o começo, eu já falei isso várias vezes. E eu vendo todo esse percurso que ajudar as mulheres também a resgatar a autoestima, ajudar as mulheres a entender o corpo, ajudar as mulheres a trazer pessoas como você novamente, que a Berê também que fala de cabelo, de beleza, tudo faz o resgate da autoestima. E isso me faz ver que eu estou no caminho certo também de ajudar as pessoas. Então, eu passei pela prova e hoje eu estou colhendo meus frutos. Sim. E não foi fácil, igual você falou. Né? Exatamente. Então, Deus fala com a gente de várias formas, Sim. né? Às vezes as pessoas falam assim, como é que é falar? Como é que Deus fala com você? Como é que Deus fala com você, Dalila? Comigo, eu já tive experiências audíveis de levantar na madrugada e eu ter meu quarto se encher de uma glória, assim... E eu ouvi mesmo, audível, como você fala comigo, eu escutar mesmo a voz de Deus. E assim, é tremendo, gente, é tremendo. E muitas das vezes é o nosso consciente, né? Sim. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador,
Ali você recebe o Espírito Santo para morar dentro de você. Sim. E ali ele vai ser o árbitro das tuas emoções, né? O Espírito Santo vai passar a te direcionar. E ali, naquele momento, ele vai te conduzindo e falando com você. Aí você tem que te diferenciar o que é a voz do Espírito Santo, o que é a voz dos seus pensamentos e o que é a voz do maligno. Exatamente. Então, assim, como que você vai ter certeza que é a voz de Deus falando com você? A partir do momento que você tiver relacionamento com ele. Exatamente. Hoje, igual eu falei no começo, eu tenho um relacionamento com Deus. Eu sei reconhecer quando é Deus falando comigo. E é audível. Eu falo que comigo é audível. Eu escuto mesmo a voz de Deus. Ai, e é maravilhoso, né? E ele fala em música, ele fala... Uma vez, foi até engraçado. Eu tava meio que... Sabe quando você tá... Ai, não vou mais pra igreja, não. Acho que vou largar muito essa história de ser crente. Porque comigo aconteceu tudo muito assim, né? Pum, Paulo. Paulo caiu do cavalo e virou crente. Comigo foi a mesma coisa, eu só não caí. Mas eu virei crente da noite pro dia. Um dia a gente marca um outro podcast só pra contar do meu testemunho. Aí, eu andando na rua assim, gente, saiu um andarilho. E era numa sexta-feira. Eu já era batizada, eu já tomava a Santa Ceia. E aí saiu um andarilho andando. E no sábado seria a Santa Ceia. E seria a segunda Santa Ceia que eu não iria. E ele pegou, olhou pra minha cara e falou assim, ele segurou no meu braço, ele olhou pra minha cara e falou assim, não falta a igreja amanhã. Menina, aquilo foi um start na minha vida. Porque eu falei, Deus, eu não vou mais, não quero ir mais, não é pra mim. Eu vou procurar outra, vou ir pra outro lugar. Ele virou pra mim, saiu do nada, segurou meu braço e falou assim, não falta amanhã na igreja. Naquela noite, no culto, eu fui a pessoa... Eu acho que eu era a única pessoa que estava dentro do culto da Santa Ceia. Que tudo que aconteceu na Santa Ceia foi para mim. Eu já senti assim também. Então, assim, quando Deus quer falar, ele usa qualquer um. Tem uma história na Bíblia, não é história, né? Todos os fatos que estão lá são fatos. Sim. De que Deus usou uma jumenta para falar com o profeta. Então, ele usa quem ele quiser, da forma que ele quiser, ele é o todo soberano. Comigo, ele usou um andarilho para não faltar o culto. Ai, tá vendo? Mas você acredita que aconteceu comigo também? Eu tava numa loja aqui em Cambuí que eu fazia propaganda para eles, e entrou um rapaz, e ele era andarilho, até faleceu. Esse tempo atrás que postaram, eu lembrei. E ele entrou na loja... Ele veio e entrou na loja. E eu tava lá na loja fazendo a propaganda, daí ele olhou pra minha cara e falou assim, sabia que você é a menina dos olhos de Deus? Olha que lindo. Aí eu olhei pra cara dele, falei, amém. E ele falou assim, e ele não se afasta dele, tá? Eu falei, amém. Daí ele olhou e falou, bonita essa loja, sua? Eu falei, não, eu só trabalho aqui. Ah, poderia ser, linda a sua loja, né? Bonita aquilo lá. E virou as costas e saiu. Aí a menina estava trabalhando lá, olhou pra minha cara e falou assim, que é isso? Eu nunca vi esse cara. Eu falei, não, eu conheço ele já. Mas fazia assim, não tem nada a ver, ele nem me conhece direito. Não, e ele falou assim, você é menino dos olhos de Deus, né, Kelly Pereira, né, Kelly. Olha, ele me chamava pelo nome, então eu sabia que ele era. E eu falei assim, gente, tá bom, Kelly Pereira, todo mundo sabe que eu sou Kelly Pereira, mas ele entrou muito assim. Ele poderia ter entrado, olhado na loja, conversado com a menina, porque eu estava no fundo da loja, a menina estava na frente. Ele veio diretamente a mim. E ele me chamou pelo nome, daí eu olhei assim, eu falei, a gente fica assim, depois eu falei assim, mas também agora todo mundo tá sabendo quem eu sou, né? Mas não. Depois eu ficava, se eu conheço esse cara de algum lugar, depois eu fui perguntar, e eu já conhecia ele lá de escola, e aí ele veio e falou isso, eu fiquei assim, gente, é verdade. E não é a primeira pessoa que fala isso pra mim, né? Porque eu lembro uma história muito nada a ver agora que eu vou falar, mas enfim. Uma menina lá atrás, negócio de namoradinho, sabe? Ah, eu vou fazer macumba, essas coisas de criança. E aí, essa pessoa falou que ia fazer macumba pra mim, porque ela queria o meu namorado na época. Eu falei, pode ficar pra você, né? Coisa tonta. E daí, um dia, passou lá na frente, ela pegou e falou pra mim assim, passou um tempo, ela veio pedir perdão pra mim, ela falou, Kelly, eu falei aquilo... Mas hoje, eu não tive paz enquanto eu não vim falar com você, porque Deus falou que o que é dele ninguém mexe. Mandou falar isso pra mim, veio falar pra mim isso.
Daí eu olhei pra cara dela e falei, amém, que ninguém mexe mesmo, porque eu sou de Deus e ninguém mexe. Sim. E ela falou assim, e eu fiz uma macumba que, sei lá que jeito que ela fez, e pegou nela, e não pegou em mim. Pois é. Aí eu peguei e falei, nossa, mas são coisas que passou na minha vida há muito tempo atrás, e quando você vai somando tudo, você vai vendo que realmente Deus está cuidando de mim o tempo inteiro, o tempo todo, e Ele usa as pessoas e os modos mais assim, inusitados para falar com você, igual você Sim. acabou de falar. Que chegou e como é que ele sabia que ia ter culto Que amanhã? ia ter culto e que já era- estava faltando. E que você estava no seu coração que você não que eu queria não ir. queria ir. É Deus usando os loucos para confundir os sábios. Com e certeza. é assim. E aí, o bom entendedor, ele vai ali e ouve e vai. Sim. Né? Lindo, maravilhoso, adorei. Vamos lá agora. Você já pensou em desistir? O que manteve a sua motivação para continuar nessa sua vida total de empreendedorismo? Gente, desistência, que palavra difícil. Não, vamos mudar. Difícil também é difícil. Vamos lá. Aham. É desafiador essa palavra, Aham. né? Ó, como eu já falei, eu sou colérica. Eu não desisto nunca. Eu sou uma pessoa muito persistente. Eu vou até o fim. Alguns me chamam de petulante, outras me chamam de teimosa. Aham. Mas eu não desisto muito fácil, não. Só que sim, já passou várias vezes na minha cabeça de desistir, de abrir mão. Mas é assim, é tudo a força de Deus mesmo me guiando, me regendo. Porque tem coisas que a gente não consegue controlar. Exatamente. Tem coisas que saem do nosso controle. Por mais que você faça tudo no script, não tá no teu domínio. O domínio é do todo soberano, Com certeza. não é meu. É verdade. E a motivação? Teve algum motivo? Eu sou uma pessoa extremamente motivada, amiga. Eita, até demais, nossa Deus. Eu sou motivada pelo ar, pela vida, por tudo, por Deus, pelo tempo todo. Eu sou alto astral. É difícil, eu acho que nesse não sei quantos anos, faz uns 2 anos que eu tô com você, eu nunca vi você. Eu só vi ela um dia mais quietinha, porque ela tava resfriada. Ela de máscara, ela tava resfriada. E mesmo assim, ela me deu uma aula lá, né? Porque toda vez que eu vou lá, eu me inspiro muito nela e a gente conversa muito. Agora, vamos lá. Qual a importância da fé para equilibrar todas essas suas responsabilidades? Meu oxigênio, minha vida, Deus é meu tudo. Sem mais. É meu tudo, não tenho mais o que falar, né? Acho que tudo é tudo, não tem outro É tudo, né? adjetivo. É. Se não tivesse Deus na minha vida, quem seria eu? Eu tinha tudo pra ser nada hoje. Então, você já respondeu isso, mas eu quero voltar nisso de novo. Ó. Vou ler certinho o jeito que eu escrevi lá em casa para você. Você é uma mulher de fé e até comigo, quando eu vou lá, falamos de espiritualidade. Eu programei para falar isso daqui. Em que momento você percebeu que tinha que mudar de vida e que te transformou na pessoa que você é hoje? Você falou que foi de repente. Conta um pouquinho dessa parte. Só você falou que é um testemunho muito grande, mas dá uma pinceladinha aí. Porque tem um momento que você fala assim, igual você falou, Paulo caiu do cavalo e virou crente. E você, como é que foi? Uma coisa mais rápida. Eu sei que é bastante, mas vamos lá. Vamos lá, então. Paulo caiu do cavalo. Uhum. Porque ele teve um encontro com Jesus. Porque Sim. ele era difícil. Ele era ruim. Ele era perseguidor. Eu era ruim. Eu era difícil. Eu era perseguidora. Ai, meu testemunho é forte. Mas eu vou ser bem breve. Porque isso aqui rende um outro podcast. Uhum. Aí, eu engravidei. Eu tive uma gestação muito tranquila. Meu bebê foi uma gestação muito plena. Tanto que eu trabalhei até os últimos instantes da minha gestação. Só que quando eu ganhei o Luiz, ele nasceu, mas ele aspirou o líquido. Ele engasgou com o líquido amniótico. Então, ele morreu no parto. E ele literalmente morreu. A minha mãe estava comigo no parto, ele ficou da cor da mesa, assim, pretinho, totalmente sem oxigênio. Só eu e ele e a minha mãe dentro do quarto. Já tinha saído do centro cirúrgico. Eu fiz cesariana. E aí a médica, né? Minha mãe começou a gritar no corredor ali, tanto que rendeu um infarto para minha mãe, né? Depois disso tudo.
A enfermeira chegou, pegou o meu filho e saiu correndo. Então, assim, foram dias ele internado, ele entregue, né, nas mãos dos médicos. Eu sem saber de nada, eu voltei para casa sem meu filho. Eu fui ter um filho de quase 4 quilos, com 50 centímetros, aquele bebezão lindo, saudável, a coisa mais linda do mundo. Porém, eu quase perdi ele. Só que nesse quase foi o momento onde Deus me derrubou. Foi onde caiu tudo. E eu não tive ninguém que fosse para mim e falasse assim: ah, Dalila, o evangelho é assim, assado. Tiveram pessoas que foram e falaram, sim, mas eu era ruim, eu era brava, eu era chata, eu era arrogante, prepotente, porque essa era a Dalila que eu falei que morreu. Lembra do começo? Aham. Então, essa Dalila, ela não existe mais. E quando eu conheci a Deus de verdade, foi exatamente nesse momento que o Luiz nasceu e morreu. E ali, naquele momento mais dolorido meu ali, eu entrei na capela do hospital lá em Pouso Alegre. E eu falei assim, bom, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu já tinha lido a Bíblia, já conhecia algumas passagens, né? Conhecia a Bíblia. Mas não por espiritualidade, por curiosidade. Porque eu sou xereta, sou mesmo. Leio tudo, consumo tudo, né, Kelly? E aí, eu já conhecia Jó, a história de Jó. E ali, naquele momento mais angustiante, eu entrei na capelinha e falei assim, Deus, se o Senhor está aí e o Senhor me escuta, eu entrego tudo nas tuas mãos aqui agora. O Luiz está ali. Eu tinha falado que eu criaria ele para o Senhor, porque durante a gestação eu falei que eu ia entregar meu filho para Deus. Só que não tinha afirmado nada. Eu falei que eu queria meu filho com saúde, porque acho que toda mãe fala isso, né? Toda mãe sem consciência pede um filho com saúde, Sim. porque vai entregar para Deus. Eu acho que isso daí toda mãe que tem um pouquinho de juízo fala isso. Aí, quando eu entrei, eu falei para Deus, eu falei assim, quando eu entrei no santo mesmo, eu falei isso para Deus, eu falei assim, Senhor, se o Senhor tá me ouvindo, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida, eu entrego a vida do meu filho. Isso já era o 4º dia dele internado, todo entubado. Ai, tava... Enfim, não gosto muito de lembrar. E aí, mas faz parte da minha história. Eu peguei e falei isso. Se o Senhor devolver a vida do Luiz para mim, eu entrego tudo no altar. Todos os meus pecados, eu entrego a Dalila e ela vai passar a ser uma outra pessoa. E eu vou criar o Luiz no caminho do Senhor. Mas eu vou criá-lo junto com ele. Eu vou também. Eu vou me render ao Senhor e vou começar a te seguir. E a partir daí, eu senti um alívio. Só que eu não parei por aí. Eu falei assim, só que se o Senhor não quiser me entregar a vida do Luiz, eu te agradeço pelo tempo de vida, pela gestação, e te devolvo, porque é teu. Assim como Jó falou, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sim. E eu falei para Deus, eu falei assim, se o Senhor quiser levar, o Senhor pode levar. É seu. E eu vou continuar servindo. Amiga, eu cheguei em cima, onde ele estava. Eles tinham acabado de trocar a roupa dele, tinham acabado de tirar todo equipamento dele. E deram o primeiro banhinho dele ali. E eu peguei o celular para tirar uma foto dele naquele momento e mandar pro meu marido. E na hora que eu tirei a foto, ele deu um sorriso. Era a confirmação de Deus de que a minha oração tinha sido atendida. Até me arrepiou. Ali eu falei, não vou voltar atrás com a minha palavra, porque eu sou sim, sim, não, não. E ali eu entreguei realmente tudo para Deus. E hoje eu sou cristã. E ele é a coisa mais linda desse mundo. E o meu filho é crente também. E ele é lindo, gente. Ele é ruivo, mas é um ruivo surreal. É uma criança abençoada que eu vou lá com o maridão.
Eu chego, ele fala, cadê o Rogério? Cadê o Rogério? E fica brincando, né? 2 crianças, que o maridão, quando junta com o Luiz, vira o estúdio da Lili do avesso. Ele pergunta assim, mãe, hoje vai ter criança no salão? Aí eu falo, não. E o Rogério? Ai, Luiz, também não. Porque o Rogério é uma criança com ele. Os dois, nossa, eles derrubam o salão. Eu tô lá deitado na maca, carrinho pra lá, e é ambulância, Falei, nossa senhora, é uma barulheira, né? Barulheira. Ele é um menino abençoado mesmo. Nossa, que linda a sua história. Eu acho que, eu sei que dá mais um podcast, mas esse pouquinho que você falou, já é para mostrar, lógico, a grandeza de Deus, mas é para dar esperança para muitas mães, às vezes, que tá passando pelo mesmo... Sim. Pela mesma coisa, e é uma motivação para as pessoas verem que tem chance, sim, e com Deus tudo é maravilhoso, não é verdade? São propósitos, né? Sim. É a história de Ana. Deus precisava de um profeta. E Ana precisava de um filho. Então, Aí, quando Ana entendeu que ela entregaria o filho para Deus, Deus falou assim, não, eu vou pegar esse filho e ele vai ser profeta. Então, Deus entregou o filho para quem era estéril. Então, Deus une propósito. exatamente. E assim comigo foi. Eu não sei o que Deus tem preparado para o Luiz. E nem para mim. Né? Lá adiante. O futuro só a Deus pertence. Eu Sim. falei que eu sei o que eu estou... O caminho que eu estou indo com Deus. Sim, Mas eu não sei qual é o resultado. com certeza, né? Mas que é maravilhoso, tenho certeza. Se você é uma mulher maravilhosa e por tudo que você já passou, está no caminho certo, tenho certeza. Então vamos lá. Como você vê essa força feminina no mercado hoje? Voltando a falar de empreendedorismo, que você vê que o mercado está tendo muitas mulheres fortes, assim como você. Como que você vê essa presença da mulher forte no empreendedorismo? Como eu falei, eu gosto muito dessa garra, dessa força, desse... Vamos, gente, vamos sacudir, porque a mulher é assim, né? A mulher, quando ela resolve algo, ela é diferente do homem. Sim. Ela se decidir, ela vai, faz, bate no peito e fiz, pronto, tá feito e aguento, sustento. Exatamente. Homem, na maioria das vezes, eles dão uma recuada, não são todos, tá? Alguns não, alguns são assim, mas outros não. Mas assim, como eu disse antes, eu acredito que tudo tem um lugar. Você tá no lugar que Deus quer? Uhum. É isso? É de Deus? Se for de Deus, beleza. Se não for de Deus, recalcule a rota. Então, assim, hoje a mulher ganhou um espaço tremendo. Desde que seja a vontade de Deus, eu não tenho problema nenhum com isso, que é o que eu tô fazendo. Sim. E qual mensagem você deixa para as mulheres que sonham em empreender, mas têm medo de começar? O medo é um impeditivo. É. Tira o medo e vai. Mas você tem algum conselho que você vai falar? Só tira o medo e vai? Mergulha? Não tem que ter medo. Porque se você tem medo, você tem uma barreira ali. Você já criou um monstro na sua frente. Porque tem mulher que ela fica assim, eu tenho um sonho, mas eu tenho medo, isso que não sei o quê, sabe? Que ela fica fica morna, né? Você Não tem sabe que se vai, entender se se é medo. Você tem que... Aí já vai para uma outra... Vai fazer sobrancelha, que daí eu ajudo você nessa. Vai lá, que vai consultar com a nossa médica também. Vai fazer a sobrancelha que a gente sempre conversa com um pouquinho mais de clareza nisso tudo. Porque assim, eu gosto de desenhar, tá, né, Kelly? Eu gosto de sentar, eu gosto de escrever, eu gosto de mostrar as coisas certinhas para as pessoas. Porque assim, às vezes é medo, às vezes é insegurança. E tudo tem um porquê. A gente tem que entender o porquê das coisas. Para você chegar num para quê. Exatamente. Porque sem ter um porquê, um ponto de partida, o medo tá ali vagando. Eu não acordei com medo hoje. Não, eu acordei com medo hoje. Eu resolvi sentir medo. Não existe isso. Não, é verdade. Tudo tem um porquê. Tem uma coisa que atrás. ter uma partida. Então, assim, você tem que entender o que tá acontecendo. É verdade. Então, tem muita coisa a ser desmistificada. Eu tenho medo de empreender porque eu vou quebrar. Se quebrar, começa de novo. E aí, qual o problema? Não, mas é porque o pai do meu amigo quebrou, o tio do meu pai montou um negócio e quebrou. Crenças limitantes. Parou. Não é assim que funciona.
Quem tá vivendo agora é você. Vai e faça. Regaça as mangas aí, ó. Vai e faz. Mete a mão na massa. Não tem essa e não tem que esperar pelo outro. Exatamente. Se você pode ir fazer, faça, desde que esteja na autoridade de Deus. Se não, não. Agora eu quero fazer vou falar umas frases e você vai completar para mim, tá? Eita, glória! Micropigmentação é Vida! é vida mesmo, gente. Se acordar, olhar no Acorda espelho pronta! e acordar pronta é maravilhoso. Eu amo. Falar nisso, abre um parênteses aqui. Tem pessoas que fazem no olho também o delineado, né? Sim. Mas você não gosta desse tipo de trabalho? Eu não gosto. Eu tenho cursos, tá, gente? Eu sei fazer. Não faço, não é porque eu não gosto. Não é porque eu não sei, tá? É porque eu decidi não fazer. Eu não tenho tranquilidade, eu não tenho leveza. Não é leveza a palavra certa. Eu não fico confortável para trabalhar em olho. Eu não gosto de trabalhar em olho. Tanto na medicina, quando eu gostava muito do tema medicina, né? Na anatomia, eu cheguei a fazer biomedicina. Eu via muito essa parte do olho. Não gosto. Então, o olho, para mim, não vai. Então, vamos lá continuar. Empreender é? Vida também. É loucura, mas é vida. Moda, para mim, é? Ai, vamos lá. Moda, vamos defini-la como... Tô bem. Moda, pra mim, tô linda. Tô plena. Tô confiante. Mulherão. Na verdade, a roupa define quem você é, né? Sim. Quando você chega, uma mulher elegante, ela chega bem vestida, ela impacta. Ela chega para, nossa, que mulherão. Sim. Não é assim? Sim. Então, você é uma mulher bem vestida, gente, olha, conquista o mundo. Ser mãe é? Vida. Ai, não, esse é o vida. Deixa a micropigmentação sem vida aí, vai. Vou pra vida do filho. Porque, ó, ser mãe é tudo, gente. Nossa. As pessoas brincam que quando você nasce um filho, nasce uma mãe. Gente, exatamente, nasce literalmente uma outra pessoa, né? Sim. Eu nasci de várias formas aí, né? Já dei o testemunho aqui do meu nascimento para Cristo. Nasci sendo mãe, então, para mim... Quando você é mãe, eu sou de 4, né? Eu sou... Nossa... E eu falo, quando eu fui mãe, de cara gêmeos, né? Minha barriga ficou deste tamanho. Eu chegava para fazer pré-natal, as pessoas... Vai ter neném... Quando agora? Já? Eu não tô de 6 meses ainda, porque minha barriga era muito grande. Mas gêmeos, credo, eu falava assim, não, pra mim eu vejo como, se Deus me deu, é porque eu tenho condição de criar. Com certeza. Criei. Então, eu acho que quando nasceu os gêmeos, muitas coisas que a gente fazia antes, a gente não faz mais. Sim. Né? Eu vou pular de paraquedas. Então nem aí. Eu pularia. Hoje eu não pulo mais, por exemplo. Porque hoje eu penso neles, né? A gente pensa nos filhos. Que se eu morrer, quem vai ser de mim? Sim. Nessas coisas. Sim. Então, quando a gente é mãe... minha avó falava isso, eu nunca esqueci. Quando você for mãe, vai acender uma luzinha na sua vida e nunca mais vai apagar. Porque o filho pode estar com 60 anos, igual minha avó falava, era filho, ela estava preocupada, não é? E não adianta. Eu falo isso pra ele, eu falo, ó, você me respeita, que mesmo ser velhinho, sem dente, eu vou estar te dando ordem. Mas é verdade, né? Ali a mãe é tudo. Ai. E a mulher empreendedora é? Ela pode ser o que ela quiser. A mulher empreendedora, ela pode ser o que ela quiser. Agora, essa eu quero ver a resposta. Minha missão no mundo é? Salvar vidas. Tá vendo, gente? Depois eu falo que a medicina tem várias formas de salvar. Então, a sua é salvar, realmente é salvar vidas. Eu falei pra você que você é médico, a Berê também é. Mas a Berê é médica de cabelo, eu falo pra ela. Quando eu falei no podcast com ela, eu sempre falei isso pra ela. Eu falei assim, as pessoas têm um cabelo saudável, porque se uma pessoa toma conta daquele cabelo o resto da vida, é uma coisa você. Você toma conta da minha sobrancelha. Você sabe o que você vai fazer pro resto da vida, ela vai ficar linda. Agora, aí eu falo assim, não, mas dele não tem horário, hoje eu vou em outra. Aí você vai em outra. Quando eu chego pra você consertar, aí tá aquela tragédia. Então, a Merê, como ela usa química, ela não deixa de ser uma médica de cabelo. Tem que ter muita consciência do que tá fazendo, Sim, porque senão você deixa a pessoa careca, você acaba com a pessoa também.
Então, você é a mesma coisa. Eu falo que você é médica espiritual e é médica também de autoestima, resgatar as mulheres aí. Glória a Deus. Agora vamos lá, um bate-bola. Estamos quase acabando, então vamos lá num bate-bola. Uma cor. Preto. Eu também adoro preto. Um livro que marcou você, que você já leu mais de uma vez. Bíblia. Não só tem um, né? São Vários. Um sonho que você ainda não realizou. Sonho curto, médio ou longo prazo? Pode ser do jeito que você quiser. Pode ser um curto, médio ou a longo prazo. Fala aí, vários Meu sonhos. Deus, não, vamos lá. Eu tenho vontade de ir pra Europa. Aham, Eu vou pra Europa ainda. Eu quero muito fazer um tour. sim. Esse é o meu sonho de longo prazo, né? Ainda tá no longo prazo, porque eu preciso ainda estabilizar as minhas empresas. E um de curto. Vamos deixar pra Então lá. vai, vamos no outro podcast. Um exemplo de uma mulher empreendedora. Uma mulher empreendedora? A Mary Kay, que você deu. Ela é. Ela A Mary Kay, eu também achei que ela foi Ela uma... é uma mulher maravilhosa. Sim. Empreendedorice. Agora, essa aqui foi muito legal. Um momento inesquecível não vale nascimento de filho nem casamento. Um momento inesquecível? Que não vale nem nascimento de filho nem casamento. Poxa, eu já falei do meu testemunho aqui, né? É, Tá, esse foi inesquecível. Ai, gente, eu tenho tantos momentos inesquecíveis. Eu tenho uma memória tão boa, né, Kelly? sim, Ai, mas eu acho que o que mais me marcou foi a minha conversão mesmo. sim. Foi um Quando eu momento. encontrei com Deus. Quando você morreu, nasceu de novo. Quando eu morri, nasci de novo. Ai, que lindo. Esse não tem base. Foi o momento ápice da minha vida ali. Agora eu já falei, mas vou falar de novo para você olhar para aquela câmera e você dar esse conselho. Um conselho para quem está começando agora, né, no empreendedorismo, ou uma pessoa aquela pessoa, na verdade, nem quero ser pelo empreendedorismo. A gente falou tanto de espiritualidade. Dá um conselho para quem fala assim, gente, para mim, tá, aquela pessoa que está no fundo do poço e fala, acabou. Porque tem muita gente que fala assim, não aguento mais, estou chutando o balde, estou jogando a toalha. Qual o conselho que você daria para essa pessoa que chega lá no seu estúdio e fala assim, Dalila, eu não aguento mais. Para mim, eu acho que deu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. É só Ele. Independente de crença, religião, fé, o que for. Jesus é o caminho. Se você está na situação pior que seja, é só Ele que pode socorrer. É só Ele quem pode salvar, é só Ele quem pode mudar, é só Ele quem pode fazer acontecer. É o único. Ele fez na minha vida, eu sou testemunha disso. Então, Ele pode fazer na sua. Ai, que linda. Obrigada. Obrigada por esse tempinho que você me dedicou para mim. Pela confiança. Obrigada por você ter vindo aqui. Eu acho que o seu podcast vai mudar muitas vidas em vários trâmites aí, tanto espiritualmente falando, como também no ramo de empreendedorismo, porque você é uma força de mulher, né? Quando eu falei que você é um bombril, eu não menti, porque você é um bombril mesmo, porque a gente vê que você, igual você faz com maestria tudo que você faz. E eu acho que isso mostra a força da mulher que você é. Você é uma excelente mãe. Ela não contou aqui, mas até quando o filho dela era pequeno, ela que educou ele, não só de educação de casa, mas na escola também. Ela deu aula para o filho dela, né? Como que chama isso que você falou? Homeschooling. Então, ela até isso ela faz, gente. Então, ela é igual eu falo, que ela é bombril, ela é mesmo. Então, você mostra a garra e mostra da força da mulher, que quando a mulher quer e está, né, na presença de Deus, como você fala, ela consegue tudo. Não é verdade? Então, obrigada pelo bate-papo. Se Deus permitiu, é porque você dá conta. Com certeza. Então, volto aqui falar pro pessoal, independente da situação, não veja o seu problema como um final do poço. E se você estiver no final do poço, olha para cima. Porque é de lá que vem o nosso socorro, né? Então, não se preocupe, não se prenda, não se vitimize. Transforme tudo isso na sua força e faça brotar aquilo que Deus já colocou dentro de você. Porque é Ele quem dá a vida. Sim. Então, é Ele quem pode tirar se precisar for. É isso.
Ai, obrigada. Obrigada da sua presença, viu, meu Obrigada, amor? E é isso daí. Você que gostou desse bate-papo maravilhoso, já curte, comenta, compartilhe com alguém que está precisando ouvir essas palavras sábias da Dalila. E esse foi o final de mais um A Mais Cast. Semana que vem, às 8 da noite, vocês têm um encontro marcado conosco aqui na Rádio Curiacos. Boa noite.